Conseguindo me ouvir agora? Bom, vamos iniciar então. Vamos lá. Bom, a Milena já fez um pouco da introdução da gente, né? E agora falar um pouco do portfólio da própria Equizin. Então, para quem não conhece, a Equizin aí, ela é um instituto de exames internacional que representa alguns dos produtos mais conhecidos hoje no mercado mundial, como o ITE, o MOF, ISO 20000, né? Então, alguns outros produtos, como TMAP e Green IT. Então, estão pedindo para eu falar mais próximo do microfone. Vocês estão me ouvindo? Ok. Qual vai ser a nossa agenda hoje? Fazer uma breve apresentação da PMG, né? E falar um pouquinho sobre o que a gente vai comentar hoje nessa 1 hora. Tá? Então, o grande objetivo agora é falar sobre a atualização da biblioteca da AIDE. Lógico que eu vou focar muito mais na biblioteca do que propriamente na prova, né? Então muitas pessoas me perguntam, Cedro, o que vai mudar na prova? Eu vou falar o que muda, um pouco de conteúdo, mas não é o foco. Então o foco é realmente falar tudo que está acontecendo de mudança na biblioteca. A arte continua a mesma coisa, tá? Não mudou, não é a versão 4, ela continua a versão 3. O que mudou foi a biblioteca, ou seja, os livros. Tá? Então a gente fala um pouco do objetivo, as mudanças globais, ou seja, todas as mudanças que aconteceram em todos os livros, e depois a gente vai falar um pouquinho o que aconteceu nas mudanças de cada publicação da arte. Tá? Então estratégia, desenho, transição, operação e melhoria contínua. Ok? Bom, então vamos falar um pouquinho da PMG antes de iniciar, né? Então a PMG é uma empresa de treinamento, né? Então a sigla dela PMG é Treinamento de Processo, Metodologia e Governança. Ela é uma empresa associada à PMG Solutions, então tem algumas pessoas que falam, Adriano, não era PMG Solutions, a empresa mudou de nome, né? Então agora é PMG Education. Existe a PMG Solutions que só trata agora de governança, de consultoria, e a PMG Education agora só está focada em treinamento. Ela é especializada em capacitação profissional, né, em credenciamento de materiais. Então, é uma empresa 100% brasileira. Né, então, dá treinamento oficial, tanto presencial quanto online, e trabalha com credenciamento de materiais, ou seja, empresas parceiras que queiram ministrar treinamento com material da PMG. Hoje a gente tem um portfólio repleto aí de materiais próprios, tá, não são materiais de terceiros, foram elaborados pela própria PMG, treinamento de ITIL V3, de ISO 20000, do ISO BRID 20000, a certificação de quem já tem o ITIL V3 quer migrar para ISO 20000, ISO 27002, a parte de segurança da informação, o MOF, COBIT e algumas outras certificações que não são ICSIM. Tá? A primeira e única empresa do Norte e Nordeste com treinamentos oficiais foi a PMG Education, até então ela é a única que tem treinamento oficial. Ok, então vamos começar. Bom, qual foi o objetivo dessa apresentação? Muitas pessoas acabaram pedindo, solicitando informações sobre o que ia mudar na biblioteca. E, na verdade, ele tem dois objetivos. Primeiro, essa apresentação é explicar o que teve de mudança na biblioteca, em linhas gerais, e explicar um pouco também o que vai mudar para a prova. Então, assim, existem pessoas que estão se capacitando, estão estudando para fazer a prova de certificação. E a grande pergunta é a seguinte: essa prova que eu vou fazer, até quando? Na verdade, até dia 20 de agosto, né? Depois do dia 20 de agosto, a prova baseada na biblioteca de 2007 sai do ar, e aí efetivamente só está 2011. Então o pessoal está perguntando qual é a diferença. Olha, eu estudei há 2 anos atrás, quero fazer a prova agora. Vai mudar? Vai mudar, sim. Depois do dia 20 de agosto vai mudar o conteúdo. É muito pouco, mas esse pouco pode ser fundamental para, de repente, você até passar na prova. Mas, como eu falei, o objetivo aqui não é falar da mudança da prova, e sim da mudança do conteúdo da biblioteca. Tá? Então, vamos começar dizendo que uma das grandes mudanças, da primeira mudança, foi a mudança do órgão, né, o representante, que agora não é mais o OGC, e sim o Cabinet Office. É do mesmo órgão, é do Reino Unido, mas ele muda agora, então a dona da IT mudou. Ok? Bom, e de acordo com grandes questões levantadas, log de controle de mudanças, então assim, a gente sabe que a ITIL, ela foi criada em virtude de uma comunidade com pessoas experientes dizendo quais são as melhores práticas,
devido a um grande log de controle de mudanças, foi gerada a nova biblioteca. Tá? Então, houve uma assessoria de comitê consultivo de mudança, mesmo o famoso CAB que a gente ouve nos livros da arte, foi o mesmo comitê que sugeriu essas mudanças. Houve uma comunidade da parte de treinamento também deu feedback, né? Então, uma grande comunidade, a PMG também faz parte dessa comunidade de treinamento, essa comunidade mundial. E qual que foi o grande objetivo nessas mudanças? Primeiro foi corrigir alguns erros. Então, existiam pequenos erros que, a hora que você lê, quando você lia com cuidado a biblioteca da versão 2007, você encontrava alguns erros. Então, esses erros foram corrigidos, foram removidas algumas inconsistências. Então, havia algum capítulo falando de um assunto e um outro capítulo falando de um assunto um pouco diferente. Então, foi solucionado qualquer tipo de problema, qualquer tipo de inconsistência. Agora, na 2011, tá muito claro agora de se entender. Então, uma pessoa leiga, que pegue os livros da Aitio, com certeza vai entender melhor do que na de 2007. Não que a arte da biblioteca de 2007 estava mal escrito, não estava, mas a 2011 está muito melhor. Então ela tem uma sequência lógica, você consegue fazer o encadeamento de um processo com o outro, coisa que não acontecia muito com 2007. Então os processos eles estão mais linkados, você consegue ter uma visão mais sistêmica de todos os processos de gerenciamento de serviços. E melhoria na estrutura da biblioteca. Eu ouvi muito o pessoal falando assim, não mudou muita coisa, ou a quantidade das páginas aumentou muito o conteúdo. Sim, aumentou, teve alguns processos que foram remodelados, se você pega a biblioteca de 2007 e pega da 2011, o mesmo assunto está sendo abordado diferente. Então, assim, houve modificação no contexto, na escrita, na clareza, enfim, e teve algumas mudanças significativas que a gente vai ver agora. Tá? Então, em todas as bibliotecas, em todas as publicações, em todos os livros, houveram mudanças. E eu vou falar agora das mudanças globais, porque existem mudanças globais, ou seja, todos os capítulos de todos os livros, capítulo 1, a gente vai falar de cada capítulo, são 3 capítulos que são iguais para todas as bibliotecas. Não que o conteúdo seja igual, mas, por exemplo, no capítulo 1 de todos os livros, tem um conteúdo genérico, que foi mudado, ele está muito bem escrito. A visão geral de cada publicação também ela foi modificada. Então, com a visão geral, você lendo a visão geral, você consegue entender o ciclo de vida, você consegue entender os processos. Tá? Então, está muito mais claro. No capítulo 2, de todas as bibliotecas, também de todos os livros, houveram também a parte de gerenciamento de serviços como uma prática. Então, ele está falando muito mais da prática, do dia a dia, do que apenas conceito. Então, foi melhorado muito em relação a colocar práticas, colocar exemplos do dia a dia. Né? O conceito de gerenciamento também mudou em todos os 5 livros. E no módulo 6, papéis organizacionais, que era tratado na 2007, mas na 2011 ela é tratado com mais carinho, ela é bem mais explanada, ela foi bem mais trabalhada com o papel da organização para o gerenciamento de serviços de TI e a parte de responsabilidade. Então, havia uma reclamação, um ponto ficava um pouco a desejar em 2007, era a questão de responsabilidade, papéis, ou seja, a gente lembra do famoso 4P, né, os 4Ps, processo, produto, parceiro e pessoas. Então, as pessoas, de repente, ficavam um pouquinho sem foco. Então, agora, na 2011, ele tem um foco muito maior. Né? Então, ele fala bastante das responsabilidades em cada processo, em cada ciclo de vida, tá? O papel da organização em cada processo. Ainda falando nas mudanças globais, interessante agora que ele está pegando outros frameworks de mercado, outras tecnologias, outras metodologias do mercado e está utilizando, está falando isso em todos os livros. Então ele sempre faz menção. Então, de repente, tem um processo novo que foi, um processo que foi melhorado, um processo que foi redigido de uma outra forma, ele acaba falando, esse processo aqui pode ser, de repente, medido através dos controles do COVID. Então, ele tá muito mais linkado com os outros processos, com as outras estruturas, outros frameworks, e aí a gente vai desde o
do COBIT, CNMI, a parte de outros, que nem são do QZIM, mas tudo de gerenciamento de serviços, tudo que engloba gerenciamento de serviços, governança. Então, ele faz um link bem interessante. Então, na biblioteca, você consegue visualizar muito mais vamos dizer, essas marcas, esses modelos de mercado que são utilizados. Então, muitas vezes, alguém me pergunta, Adriano, qual que é melhor utilizar? O ITIL ou o MOF? Os dois. O que é mais interessante? É o COBIT ou o CMMI? Os dois. Então, assim, eles se completam. Então, a ITIL está se transformando nesse framework onde está tudo muito encaixado. Então, ele tem ligação com absolutamente tudo. Tá? Mudanças globais também. Então, como eu falei, parte de papéis, houveram bastante mudanças. Estrutura organizacional, estrutura de processos, gerente de produtos. Então, antigamente existia diversos momentos na Biblioteca 2007 falavam um pouco sobre gerente de produtos, gerente de processos, gerente de não sei o quê, dono do serviço, dono do produto. Então foi resumido, então parece que alguém pegou tudo que estava discriminado de uma forma diferente e colocaram o papel como gerente de produtos, tá? Então é um único produto. Tá, e também mudaram a parte de legibilidade. Então, ela está mais agradável de ler. Inclusive, parece imperceptível, mas uma das grandes mudanças que fizeram na biblioteca foi a quantidade de excesso de letra maiúscula. Então, isso acabou diminuindo um pouco, tornando mais agradável a leitura. Tá? Então, a parte de legibilidade também foi alterada na biblioteca. Bom, questões dos sílabos. Antes de mais nada, o que é sílabos? Toda vez que a gente começar a falar de sílabos, a gente vai entender que traduzindo isso para português, seria o currículo de um curso. Então, eu falei das mudanças globais e agora eu vou falar um pouco das mudanças nos sílabos. Ou seja, Adriano, quero fazer a prova de certificação, quero fazer o exame. O que vai cair na prova? Quando alguém fala para mim o que vai cair na prova, o que eu falo para a pessoa? Lê os sílabos. Lá no sílabus vai dar dizendo o que realmente cai no exame de certificação. Então, por exemplo, uma empresa credenciada como a PMG, ela tem acesso a esses sílabus e ela utiliza esses sílabus como um guia para a preparação do material. Para que o candidato, na hora de fazer o curso de treinamento, além de aprender, vai ter a garantia, uma certa garantia aí que vai passar no exame, porque o que realmente cai no exame é o que realmente está nos sílabus, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes agora na mudança dos sílabus, né, porque a gente teria que ter aí pelo menos umas 4, 5 horas só para falar das mudanças dos sílabos. Mas eu vou apontar quais foram as mudanças. Lembrando de novo, para quem não viu, pode ser que no exame para 2011 eu já vi comentários, por exemplo, mudou uma ou duas perguntas, mas essa uma ou duas perguntas podem ser o suficiente para você deixar de passar na prova. Tá? Bom, no contexto geral, então foi incluso o motivo que a arte é um sucesso. Na verdade, foi um título, né? Então, assim, é, colocar, escrever o porquê a arte é um sucesso. Então, eles escreveram um texto bem bacana, mostrando o interessante, o interessante da própria arte, né? Houve uma alteração da história da arte, isso é óbvio, né? Então, a versão 2007 era a última publicação, agora é com a 2011, então ela mudou um pouco a história, né? Na verdade aumentou. A alteração do esquema de certificação para quem já possui a ITIL V2 Manager. Eu não me lembro se tem aqui na apresentação, mas a ITIL V2 Manager, quem era manager, teve um tempo para fazer a migração. Hoje a Xim, ela junto com a PM Group, liderou um esquema para quem já é ITIL V2 Manager fazer a migração para o ITIL V3 Manager, não precisa fazer todos os cursos do Intermediate, não precisa fazer todas as certificações. Então, ele mudou o esquema de certificação para quem é ITIL V2 Manager. Para quem é ITIL V3, precisa fazer atualização? Não precisa. Tá? Não se perde a certificação, não tem a validade. Adriano, eu preciso fazer um upgrade? Não é necessário. Tá? Essa apresentação já aqui já é o suficiente para aprender um pouco o que foi mudado. No contexto de gerenciamento de serviços, teve alteração, teve uma inclusão de alguns conceitos de resultados. Então, a gente tinha o conceito do que era serviço, para que servia o serviço, agora foi incluso um conceito do que é resultado. Tá? Inclusão também de descrição sobre as melhores práticas, como domínio público. Na versão 2007 tinha alguns livros que falavam de melhores práticas,
Outros livros falavam de boas práticas e havia uma confusão. Adriano, o que é boa prática, melhor prática? É boa ou melhor? Né? Então, havia diversas discussões sobre o que era boa. Diziam que uma melhor prática se tornava uma boa prática depois de um tempo. Enfim, acabou com essa história. Então, agora, arte é melhores práticas e ponto final, tá? De domínio público. Por que domínio público? Porque quem fez foram as pessoas, não foi um órgão, não foi uma instituição. Isso não tá na cabeça de uma pessoa, sim de um grupo de pessoas. Foi incluso uma diferenciação entre serviços internos e externos. Isso é bem legal, porque a gente acompanha cada vez mais a terceirização, a criação de tudo como serviço, né? Então, serviço, 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 serviço. Existem muitas empresas especializadas que acabam não... Empresas que prestam serviços que não sabem quem realmente são os seus clientes. Então, assim, eu faço alguma coisa na minha TI, eu estou atendendo o meu cliente. Mas quem é seu cliente? É o cliente interno? É o cliente externo? Então, ele está fazendo essa diferenciação de serviços internos e externos e também de clientes internos e externos. Então, está bem interessante esse entendimento. Então, muitas vezes, você acaba fazendo uma melhoria nos seus processos para atender os seus clientes. Quem são seus clientes? Né? De repente você melhora dentro da empresa e piora para o cliente externo. Ou você faz alguma coisa para o cliente externo e causa um caos no cliente interno para as áreas administrativas da empresa, da organização, por exemplo. Né? Inclusão de partes interessadas no gerenciamento de serviços, né? Não tinha essa parte interessada, então para cada parte do gerenciamento de serviços tem as partes interessadas, ou seja, para esse processo, quem é interessado disso? Então tem uma descrição, tem uma tabela, um diagrama. Foram inclusos novos papéis no gerenciamento de serviços, como o gerente de produtos, e teve algumas operações. Então, está muito mais claro os conceitos sobre os serviços. Né? Então, a gente tem na 2007 um conceito do que era serviço. Na 2011 foi feita uma alteração no conceito, que agora está bem claro de entender o que é realmente serviço. Né? A gente fala de gerenciamento de serviços de TI. Tá, mas o que realmente é serviço? É produto, é serviço? Não, isso aqui não é serviço. Esse serviço eu estou tratando como produto, esse produto estou tratando como serviço, então ele trata isso bem melhor. Tá? E algumas alterações, né, de definições deixam mais claros, mais sobre governança. Então estava um pouco confuso no 2007 conceitos sobre governança. Agora não, está muito mais clara, está muito mais fácil de entender, né, as definições e os objetivos. Bom, vou falar um pouquinho só sobre a mudança da história da ITIL, né? Lógico que eu não vou entrar em detalhe, porque a gente não tem tempo para isso e também não é o foco, mas lembrando que essa história de processo de gerenciamento de serviços começou lá em 1972, foi evoluindo, né? Como sempre, as coisas eram do governo, né? O governo se transformou em alguma coisa pública. Lá em meados de 1990 foi lançada o primeiro livro da ITIL, né? Vamos dizer que era a ITIL V1, e entre 91 e 2004 foi lançado os livros da V2, e finalmente em 2007 foi lançado a V3. E agora, mais um novo marco na história da biblioteca. Né? Então, em 2011 foi lançado a biblioteca, né? O que a gente está tratando agora. Bom, o sistema de crédito, como eu falei, mudou um pouco para quem é V2 Manager. Então, é aquela pessoa que quer seguir o caminho para o V3 e já é V2 Manager, então assim, tem muitas pessoas que se desesperaram, não conseguiram estudar o tempo para fazer a prova do bridge, não se preocupe agora, então a gente pode seguir um outro caminho aí fazendo um dos dois cursos do Intermediate, fazer o ITIL V3 Foundation, né, versão 3, alguns dos dois cursos do Intermediate, depois o curso do Management Causa Flat Cycle, faz os exames e automaticamente você se transforma no ITIL Expert V3. Quem não é V2, quem já é V2 faça V3. Né? Eu não vou responder as perguntas agora, mas eu recebi uma bem interessante aqui, né, do Marcelo. Vamos deixar as perguntas para o final, mas essa aqui eu vou responder. Efetivamente, a ITIL V3
podemos chamar de ITIL V3 como ITIL 2011? Na verdade, a certificação é ITIL V3, ponto final. A biblioteca não é a biblioteca da ITIL V3, é a biblioteca ITIL 2011. Então, não pode ter essa confusão no mercado. Então, assim, uma coisa é a ITIL V3 certificação e a outra é a ITIL biblioteca. Então, a ITIL V3 continua sendo a ITIL V3, é a certificação, não tem projeto de mudanças, então assim, eu tenho que migrar para a ITIL versão 4? Não, é a ITIL V3. Então eu ouço muito no mercado, a ITIL V3 2011. Não existe a ITIL V3 2011. A ITIL V3 é a certificação e a ITIL 2011 é a biblioteca. Tá? Bom, tem outra pergunta aqui, vou deixar para o final. Cláudia, só me lembro depois para responder sobre a certificação do Expert. Tá? Bom, falando um pouco ainda sobre as mudanças de questão de serviço, o que é serviços internos e externos. Também não vou entrar muito em detalhe, mas é interessante que ele diferencia bem o que é um serviço interno e externo. Agora com essa onda de cloud computing, com serviços internos compartilhados de terceiros, empresa prestadora de serviço prestando serviço como empresa. Esses serviços que são prestados, de quem que é? Serviço interno, é externo? Você está prestando serviço para a área de negócio ou você está prestando serviço direto para o cliente externo? Então, assim, tem que ter essa diferença, até porque a gente está tratando de SLA, de acordo de nível de serviço, com expectativas, com pessoas diferentes, então é interessante você, definir quais são os serviços internos e serviços externos. Automaticamente, não é simplesmente definir quais são os serviços internos e externos, vai ter que definir também quem são os seus clientes. Né? Então, ele fala um pouco quem é o cliente interno, quem é o cliente externo, né? Ele faz essa diferenciação interessante. O cliente interno é quem paga o serviço. O cliente externo paga de... Desculpa, o cliente interno ele paga o serviço internamente ou através de budget, enfim, da própria empresa. Externo não, o serviço é pago de forma real, em valores monetários, né? Enfim, como um cliente externo, a contabilidade não é tão eficaz. Externa, a contabilidade geralmente é mais abrangente, mais detalhada, porque você está cobrando valores monetários por isso. Enfim, tem essa diferenciação de objetivos. Quando você está dentro de um cliente interno, você tem, como se diz, o compromisso de seguir para onde a empresa está seguindo. Então, o objetivo é comum. Já como um cliente externo, não. O teu objetivo é diferente. O teu objetivo é prestar um serviço, é ter lucro, por exemplo, enquanto a empresa que você está prestando serviço como o cliente externo, ele tem outros objetivos, distintos, né? Maior envolvimento na elaboração. Então, você tendo um cliente interno, você tem um maior envolvimento, diferente um pouco do cliente externo, você não tem tanto envolvimento na elaboração de um serviço. Serviço interno, né, a melhoria é movida pelo impacto do negócio, e o externo geralmente é movida pela necessidade de rentabilidade. Ou seja, a pessoa que presta serviço, eu preciso ganhar dinheiro, vou trabalhar, então assim, esse estímulo com o cliente externo é diferente. Agora, quem trabalha dentro de uma empresa, dentro do departamento de TI, não tem essa visão, né, não é movida pela necessidade da rentabilidade, sim pelo impacto no negócio. O que eu posso criar de coisas interessantes dentro da minha empresa que eu vá gerar novos negócios para a empresa, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, a arte ela está explanando bem isso, tomar um cuidado do que a gente faz. Então não é raro a gente ver no mercado pessoas criando soluções maravilhosas que atendem o cliente externo, mas acaba com o cliente interno, ou vice-versa, né? Então, grandes projetos maravilhosos que só atendem o cliente interno, mas a empresa não vai atingir nenhum resultado significativo com o mercado, tá? Então você acaba gastando muito dinheiro. Então é bem interessante, tá? Bom, quando ele fala de partes interessadas no gerenciamento de serviços, né? Então ele está falando dos stakeholders, né? As pessoas interessadas no projeto, no serviço. Então ele diferencia cliente de usuário e de fornecedores. Muito interessante essa parte também da 2011, que ela está diferenciando quem são os seus clientes. Então, tem dois tipos de cliente, né, como eu falei no slide anterior, cliente interno e externo. E na 2011 ele está falando também, olha, toma cuidado, que você tem cliente e tem usuários. Né? Então,
O usuário normalmente não é aquele que paga, ou, desculpa, aquele que usa, é aquele que paga, né? Então aquele que está comprando o serviço. Então eu tenho um cliente que adquiriu um serviço, mas quem está utilizando é o usuário, não necessariamente o cliente. É bom ter essa diferenciação também. O que mais? Sobre papéis e responsabilidades. Isso aqui não é muito novidade. Quem já assistiu curso da PMG viu que esse slide não é novidade. O que muda aí são os papéis do dono do processo, gerente do processo, criou-se o processo do profissional de serviço e o dono do serviço. Então, o dono do serviço é um serviço de e-mail, por exemplo. Quem que é o dono desse serviço? Então, tem a pessoa que é o dono do serviço de e-mail, não do processo, por exemplo, de gerenciamento de mudanças. O profissional de serviço é aquele que faz parte da execução das atividades do processo, né, em si. O gerente do processo é aquele que é responsável pela execução do processo, e o dono do processo ele é responsável pela saída, né, pelo resultado. Então foi diferenciado aí, deixou mais claro, existe, acho que na versão 2007 tinha outros papéis, então foi melhorado quanto a isso, né. Bom, ele fala também um pouco de definição de governança, ele está muito mais claro sobre o papel da definição de governança, né? Ele fala que trata de regras, políticos, processos, leis. Ele, na versão 2007, ele deixava um pouco a desejar quanto ao assunto de governança, ele tratava num nível mais alto do que o operacional da arte, mas agora ele está um pouco mais próximo da gente, está mais fácil de entender. Entender, por exemplo, que qualquer processo que a gente está mexendo, está implementando, está reestruturando, vai ter um impacto na governança de TI, na governança corporativa. Então, assim, qualquer coisa que a gente faça aqui vai mexer nas políticas, na estratégia da empresa. Então, ele faz esse link de uma forma mais interessante. Ela consegue sair do operacional, passar pelo tático e chegar até o estratégico de uma forma simbólica, de uma forma simples. Então, ele agora começa a citar também uma norma, né, a norma ISO 38500, que é o padrão de governança corporativa de TI. Lembrando que agora também houve uma mudança, até no próprio COBIT 5 a gente vê, no VAL IT a gente vê muito isso, a diferença de governança de TI e governança corporativa. Agora existe a governança corporativa de TI, a que faz mais sentido, né? O resto, governança de TI é uma coisa, governança corporativa é outra. A gente está falando de governança corporativa de TI. É a governança de TI alinhada com a governança corporativa. Da, vou falar um pouco das mudanças que o pessoal alguém pode responder pelo chat, se estão me ouvindo. Cortou o som aqui, Yuri, mas voltou o som. Alô, som. Adriano, o som sumiu um pouquinho, acho que agora voltou. Então, Voltou? se você puder só retomar um pouquinho da onde você parou. Tá bom, tá bom. O pessoal já está respondendo aqui. Obrigado, Milena. Ou Elf, não sei quem está falando. Obrigado. Pessoal, parece que voltou o som aqui, né? Voltou, legal. Parte da governança que eu terminei. Bom, agora aqui vai ser um pouco mais rápido, que as mudanças vão ser, o que eu vou falar agora das mudanças de cada biblioteca, de cada livro. Né? Eu poderia ficar também aqui praticamente o dia inteiro falando das mudanças de cada biblioteca, mas eu vou falar dos pontos fundamentais, já na verdade, foram os pontos relatados pelo próprio Comitê Consultivo de Mudança. Né? O Gabinete Office acabou relatando, fez um log de mudança, e através desse log de mudança eu comecei a preparar essa apresentação, né, essa mudança para cada livro. Então vamos lá. Então, o que houve de mudança no livro Estratégia de Serviço? Né? Então, mudanças na publicação. Então, eu sempre vou falar da mudança da publicação e da mudança dos sílabos. Lembrando que sílabos é o que cai no exame, tá? Então, vou falar um pouco as mudanças na publicação do livro Estratégia. Olha, até a capa do livro mudou. Tem gente que falou assim, não mudou porque a fonte da letra mudou.
Não, não é a fonte, não é só isso. A gente está vendo que mudou bastante coisa. Aumentou também consideravelmente a quantidade de páginas, mas até a página, a capa também mudou. Então, quem tem os livros da arte vai perceber essa mudança. Até para poder diferenciar da versão antiga para a versão nova. Vamos lá. Então, mudanças. Olha que legal, estratégia de negócio e estratégia de TI. Agora são duas coisas diferentes. Olha que bacana, né? Então, como eu falei, a parte de Raicho está tentando fazer esse link entre TI e negócio de uma forma mais concreta. Então, agora ele fala assim, pessoal, quando a gente fala de estratégia de negócio, são duas coisas diferentes. Uma coisa é estratégia de negócio, outra coisa é estratégia de TI. Alguns executivos de TI falam assim, não, a nossa estratégia de TI é a estratégia de negócio. Não, não, são duas coisas diferentes. Então, assim, você tem uma estratégia de TI que, lógico, tem que estar atrelada à estratégia de negócio, mas ela tem que ser tratada de forma diferente. Estratégia de geração, avaliação e execução. Então, na 2011 foi criada novas orientações. Está bem mais detalhada essa parte de realmente da parte de estratégia de serviços, né? Principalmente na parte de avaliação e execução dessa estratégia. Não estou nem dizendo das outras fases de desenho, transição, operação, mas na fase estratégia mesmo. Isso aí está bem detalhado na biblioteca. E estratégia de gerenciamento de serviços de TI, um novo processo. Tá? Então, tem um processo novo. Então, algumas pessoas na internet eu vejo que falam, não mudou nada, tal, porque realmente não adquiriu a biblioteca. Tem processo novo. Então, um deles é a estratégia de gerenciamento de serviços de TI. Tem processo que foi desmembrado, processo que foi juntado. Na prova também mudou algumas coisas, tem processo que foi abolido na prova, a gente vai ver aqui na estratégia. O que eu coloquei de interessante para poder chamar a atenção? Né? A parte de cliente, né? Então ele ela cria essa diferença entre usuários e consumidores, né? Usuário e cliente. Ele diferencia o cliente interno e externo. Então tudo que eu já falei de mudanças globais, na verdade ele está sendo muito mais esmiuçado na biblioteca, na fase de estratégia de serviço. Ele diferencia ativos de clientes e ativos de serviços. Né? As definições estão mais claras. Não que não tinha no 2007, tinha sim. Tem gente que fala assim, não é novidade isso. Não, na verdade tinha, foi que foi definido, a definição está muito mais clara. Né? Tem uma série de novos diagramas que demonstram essas diferenças do quais são os ativos de TI, os ativos de cliente. Né? Na parte de processos da fase estratégia, foi, não foi mudado, mas a abordagem do gerenciamento financeiro está mais clara. Então, assim, é, cobrança faz parte ou não do gerenciamento financeiro, né? Contabilidade. Então, assim, lá está bem claro agora, contabilidade, cobrança, é, esqueci o terceiro, dentro do processo financeiro existem 3 subprocessos, contabilidade, cobrança e enfim, eu já lembro. Orçamento, obrigado, Fernando Frois. Orçamento. Gerenciamento, isso é bom, pelo menos estão prestando atenção. Obrigado, Fernando. Gerenciamento de relacionamento do negócio, então é um processo novo, o gerenciamento do relacionamento de negócio. A parte de governança mudou, né? Então a nomenclatura, desculpa, o conceito dela está mais claro, está mais operacional, dizendo assim. Foi incluso bastante coisa sobre cloud computing, então a gente tem que estar acompanhando as mudanças. Né? Então a Arte 2011 ela começa a colocar vários conceitos. Então, da mesma forma que existem conceitos de cloud computing, quem quer conhecer um pouco mais de cloud computing, a Exim tem um curso oficial, a PMG em breve vai lançar o treinamento tanto presencial quanto o e-learning online oficial também, então você vai poder ter a oportunidade de conhecer as diversas nomenclaturas de cloud computing que a ITIL 2011 já está comentando, SaaS, PaaS, enfim, virtualização, conceito bem interessante, porque na verdade você está falando de cloud computing, você está falando de computação na nuvem, quem é o dono da nuvem, né? Coisa que você tinha interno, agora está externo, de quem que é isso. Então, ele trata esse processo, não é um processo novo, né, mas ele trata o cloud computing como algo que tem que ser relevante no desenho de processo, por exemplo.
tipos de implementação de gerenciamento de serviço, então agora tem coisas práticas, né? Então ele está dizendo assim, a gente sabe que a arte ele não fala o como, ele fala o que, né? O que tem que ser feito. O como é a prática. E essa 2011 parece que ela deu uma melhorada, ela colocou algumas coisas interessantes de implementação, né? Então como que eu faço isso? Então ele coloca algumas dicas, né? Algumas coisas bem práticas mesmo, a prática de implementação de práticas, vamos dizer assim. Como que implementa esse processo? Então ele tem alguns tipos de implementação, ele dá algumas dicas. E por fim, novamente, a parte organização, né? Então a parte organizacional ele mudou consideravelmente. Ok? Agora para a mudança dos sílabos, ou seja, mudança da prova. O que vai mudar na prova? Interface do ciclo de vida, devido ao acréscimo de novos processos. Então pode ser que caiam perguntas que, de onde vem o resultado do processo XYZ? Né? Então mudou, né? Em virtude de ter processo novo, processo encaixado no meio, acaba mudando, vamos dizer, o ciclo de vida natural, né? De estratégia, desenho, transição, operação e melhoria contínua, ele acaba mudando um pouco em virtude de ter novos processos. Então é interessante conhecer esses novos processos e ter uma visão global, essa visão sistêmica de tudo, para entender aonde que ele se encaixa. Né? Processo de gerenciamento de relacionamento de negócio. Onde ele se encaixa exatamente? Antes de gerenciamento de demanda, depois? Qual a relação que ele tem com SLA, com gerenciamento de fornecedor? Porque hoje eu tenho gerenciamento de fornecedor, agora tem fornecedor e relacionamento com o negócio, e tem SLA que trata também de fornecedores, tá? Então, é interessante saber disso. Tipos de serviços, criando valor através da estratégia de serviço. Né? Na verdade, ele criou esse item, mas na Biblioteca 2007 a gente já vê o formato de criação de valor, né, de garantir qualidade, que eu acho que foi uma das coisas mais interessantes da ITIL V3, essa situação de qualidade e garantia. Agora ele fala como criar valor através desses dois formatos. No contexto de gerenciamento financeiro, né, os processos de gerenciamento dos processos, né, como o Fernando falou, orçamento, contabilidade e cobrança. Né? No contexto de gerenciamento de demanda, foi excluso. Então, assim, não cai mais nada no exame sobre gerenciamento de demanda. Então, nos símbolos a gente teve a surpresa de não ter nenhum item sendo solicitado. Lembrando que nosso treinamento da PMG ele mantém isso aí ainda, mesmo que não caia no exame, é sempre bom, interessante saber o que tem, né? O que tem na arte. Então, pelo menos na prova não tem mais esse item sendo solicitado. E no contexto de gerenciamento de relacionamento de negócio, foi a inclusão de objetivos, escopo, foco e principais medidas. Né? Então, o processo novo é interessante de relacionamento de negócio. A gente sentia falta, né, na versão 2007, alguém com um papel, vou dar um termo aqui, que geralmente nas empresas que eu passei era utilizado o papel do consultor, né? É aquela pessoa que fazia o intercâmbio intermédio entre a TI e o negócio. Então, quem é que fazia, como que era o processo e tal. E agora, então, foi criado esse processo justamente para tratar isso. Não é um processo, não pode ser confundido com o processo de SLM, né? É um processo de relacionamento do negócio, bem interessante. Ok, então, os tipos de serviços, né, que eu não até então não tinha falado, eles criaram uma nomenclatura para 3 tipos de serviços, no serviço principal, de apoio e intensificador. É interessante essa diferenciação, até para ver onde vai ser investido, do que é interessante. Então, qualquer tipo de novo serviço você vai implementar na empresa para você ver, esse serviço o que é? Serviço de apoio, né, ele vai agregar um serviço principal. Então, é interessante essa diferenciação. Bom, agora o segundo livro, desenho de serviço, né? Então, o que teve de mudança na publicação, né, para desenho de serviço? Bom, no âmbito geral, cinco aspectos do desenho de serviço, foi feita uma atualização. Na parte de transição de um serviço do funil para o catálogo de serviços aposentado, então ele explica exatamente como que sai de um serviço lá de demanda do funil para o catálogo de serviço, porque a gente conhece lá o processo de catálogo e o processo de demanda. Então, como que ele faz essa transição, né? O serviço vai entrar, não vai, ele está sendo avaliado primeiro. Como que ele faz para entrar no catálogo de serviço? Então, foi declarado uma definição do processo de como isso acontece. Olha que legal o processo, no processo de coordenação de desenho. Né?
Então, você tem desenho do serviço, mas na 2007 talvez vocês já tenham percebido que não tinha muita parte de, eu vou falar gerenciamento de projetos, para ficar um pouco mais claro, né? Então, assim, na 2007 tinha bastante coisa que eu falava do gerenciamento de projetos. Não estou falando de PMI, não estou falando de PMBOK não, né? Estou falando um pouco mais da coordenação desse desenho. Então, existe um processo agora de gerenciamento, de coordenação de desenho. Então, lembrando aí, quem conhece todos os processos da arte, então você pensa estrategicamente se o serviço vai agregar um negócio ou não. Se sim, você vê o custo, tudo, vê, coloca na demanda. Bom, foi aprovado, vamos desenhar esse serviço. Então, desenhar a arquitetura do serviço, desenhar os processos, desenhar o serviço propriamente dito, né? Construir os serviços antes de entrar para a fase de transição, também que o teste de construção é na outro ciclo de vida. Mas essa parte de coordenação de desenho é como coordenar tudo isso, como todos os processos trabalharem em conjunto, né? Então, esse processo é bem interessante. Como se fosse um gerenciamento de projetos, né? Para um novo serviço, um novo projeto para a área de TI. E também foi feita uma modificação também na terminologia do catálogo de serviço, né? Então, olhando na biblioteca, dá para entender um pouco melhor quais foram essas terminologias. Sílabus, ou seja, no exame. O que vai mudar no exame? Bom, inclusão de um processo novo de coordenação de desenho. Então, de repente, pode ter uma perguntinha no exame perguntando para que serve o processo de coordenação de desenho. No contexto de gerenciamento de disponibilidade, foi feita uma inclusão aí da função vital de negócio para a parte de disponibilidade. No contexto de gerenciamento de nível de serviço, foi incluso o termo de revisão de serviço. Eu até chamo nem tanto de inclusão, mas foi uma alteração de nome. Na 2007 eu até falava alguma coisa parecida, mas não estava claro. Agora tem, né, o termo de revisão do serviço. Então, você tem o documento de SLA, você tem o documento o ANS, ANO, e você também tem o termo de revisão do serviço. Bem interessante. O que mais? No contexto de gerenciamento de fornecedores, foi incluso uma nova categoria de fornecedores. E no contexto de coordenação de serviço, foi um novo processo, né? Então, foi acrescentado propósito, objetivos e escopo. Ok? Outra publicação da biblioteca, né? Então, a gente está agora na transição. O que houve de alteração na transição? Vamos lá. Então, âmbito geral, ou seja, na biblioteca. De novo, o gerenciamento de mudanças, na verdade, teve só mudanças, aqui não teve muita mudança significativa não, mas foi mais mudanças na contextualização do que gerenciamento de mudança. Modelo de processo de mudanças, foi feita uma inclusão de alguns modelos. Proposta de mudança, um documento novo, vamos dizer assim, né? Então você tinha a RDM e você tem agora a proposta de mudança, então não é uma requisição de mudanças. Na prática é bem interessante isso, porque quando uma empresa implementa o processo de gerenciamento de mudança, ele tem um desejo de fazer uma mudança, ele faz uma RDM. Agora ele tem uma proposta de mudança, que pode ser aprovada ou não para depois ele fazer a RDM. Então é bem interessante essa mudança no processo, né? Teve mudança também no registro de configuração, tanto como nomenclatura. Item de configuração está escrito errado, precisa alterar. Peço desculpa aí para quem está assistindo. A parte de avaliação de mudança também foi modificado. O processo está muito mais claro como funciona essa parte de avaliação pós-mudança, né? E aí a gente acaba pegando um pouco lá de melhoria contínua na revisão pós-implementação. Então ele faz esse intercâmbio legal, como muda de um ciclo de vida para o outro. Gerenciamento de liberação e implementação, teve mudanças não muito grandes também, mas a questão de nomenclatura ficou mais claro como funciona a liberação e implementação. Os modelos, os formatos continuam os mesmos. Gerenciamento de configurações e ativos de serviço também, mesma coisa. Houve mudanças só no contexto de explicação. Dá para entender um pouco melhor agora. Gerenciamento de configuração e ativo de serviço não é gerenciamento de catálogo de serviço. São duas coisas diferentes que há confusão. Então aqui deixa mais clara essa diferenciação. Ok? Ou seja, para a prova, o que vai mudar?
né? Então, com a inclusão, planejamento e suporte da transição. Então, no contexto geral, está explicando um pouco agora como dar esse suporte à transição, né? Tanto com a inclusão vamos dizer, do novo documento, né, que agora era RDM, agora tem RDM, tem mais uma proposta de mudança. No contexto de gerenciamento de mudanças, foram criadas novas propostas de mudanças. O ciclo de vida de mudança normal foi incluso, né, porque a gente estava só tinha um ciclo de vida de mudança padrão, agora o ciclo de vida de mudança normal também foi incluso. No contexto de gerenciamento de liberação e implementação, foi incluso 4 etapas da liberação e implementação. Então, estava meio jogado, né, na versão 2007, como que era o processo de liberação e implementação. Eu não tinha uma visão muito de atividades. Depois disso eu faço isso, depois eu faço isso. Na 2011 ele separou as etapas, né? Como que eu faço uma implementação, uma liberação? Eu faço isso, eu testo, construo, implemento, valido, né? Então agora está bem escrito, né? Tá bem mais claro como funcionam as etapas de liberação e implementação. Né? Bom, agora para fase de operação, a gente já está quase chegando no término da apresentação. Então, o que teve de mudança na parte de operação? Né? Vou passar rapidamente aqui. Todos esses itens tiveram alguma alteração no contexto. Então, está muito mais claro agora de entender. Foi visto que na 2007, todos esses itens que vocês estão vendo, esses 3, 6, 12 itens, foram feitas atualizações, está muito mais claro de entender o que é requisição de serviço, modelo de requisição, filtro e correlação de eventos, né? Como que um evento pode, que tipo de evento pode me abrir um chamado na TI, enfim, investigação de problemas, processos, incidentes. Então, todos esses conceitos foram melhorados. Tá? O fluxo também de cumprimento de serviço foi melhorado para entender um pouco melhor, gerenciamento das instalações, ok? Sílabus. Só foi feita uma atualização no sílabus para a parte da operação, né? Então, foi feita apenas uma atualização, não foi acrescentado absolutamente nada, então tem uma diferenciação mais clara entre as funções de gerenciamento de aplicação e desenvolvimento de aplicações. Então, já existia isso em 2007, a gente sabia pensar, tem a central de serviços, tem gerenciamento de aplicação, gerenciamento de operação, tem as funções, né, que a ITIL diz que tem, as recomendações, e agora a aplicação foi dividida, né, foi feita essa diferenciação de gerenciamento de aplicação e desenvolvimento de aplicações. E, por fim, as mudanças na melhoria contínua de serviços. Vamos ver o que mudou, questão de publicação. Isso aí teve uma mudança significativa e muito bacana quanto ao PDCA. Vamos lá, introdução ao registro de melhoria contínua, medição e relatório de serviços, foram feitas atualizações também. O processo de melhoria agora foi feito através de 7 etapas. E aqui está a grande chave para a biblioteca. Melhoria contínua, ele é realizado através de 7 etapas, e ela está atrelada, ela está amarrada, ela tem o desenho dela, dessas 7 etapas, permeando o PDCA, está muito interessante. Então, assim, quais dessas etapas eu consigo visualizar dentro do P, dentro do B, do C, do A, né, ou PDCA, para quem não está entendendo, o PEVA, né, o ciclo PEVA, o planejar, executar, verificar e agir, né, corrigir. PDCA, Plan, Do, Check, Act. Então, o processo de melhoria está muito mais claro. Esse processo, a parte de melhoria contínua, geralmente nunca foi muito bem entendido. Agora, com esses 7 processos, está muito claro entender. Então, meio que responde um pouco algumas reclamações dos gestores de TI. Nossa, minha TI está uma bagunça, está horrível. Faz um PDCA. Como que fazer um PDCA? Vai no livro agora e dá uma olhada nas 7 etapas dos processos de melhoria.
Comece a executar essas 7 etapas e aí você começa a melhorar os seus serviços. Bom, ele tem que ser um livro de cabeceira para quem implementa melhoria, né? A abordagem do melhoria contínua está muito melhor, está muito mais claro de entender, para ser um livro meio abandonado por alguns consultores, e agora esse livro está bem interessante. Pelo fato de estar bem divididinho, de você entender realmente quais são as etapas, não está muito jogado, né? No livro 2007 é uma coisa bem isoladas, aqui está bem conciso, está bem integrado. No âmbito dos sílabos, né? Então, foi incluído esse processo de melhoria de 7 etapas, só atualmente isso vai cair bastante em exames para já basear na biblioteca nova, que é muito, muito interessante. Para mim foi uma das mudanças mais significativas, mais interessantes para 2011, além dos processos de gerenciamento, de relacionamento de negócio, de coordenação de desenho. Essa criação das 7 etapas para a melhoria contínua, para mim, foi excepcional, né? Foi incluso também, o que é registro, né? Como que eu faço um registro da melhoria contínua de serviço? Autorização, então, foi feito, isso aqui foi um copy-paste não autorizado, pessoal. Então, essa parte de autorização de diferenciação mais clara entre funções está no processo anterior, tá? Bom, pessoal, antes de finalizar agora, eu gostaria de falar o seguinte. Eu havia comentado com o pessoal do Xim, com a Milena, que eu queria sortear alguns treinamentos gratuitos para vocês. Sortear treinamento gratuito não, é treinamento pago, só que sortear, né? E eu andei pensando, eu resolvi fazer o seguinte, eu não vou sortear para não ser muito injusto com os uns, com os outros, e eu sei que tem bastante gente que é certificada já em ITIL V3, então de repente não quer ter a atualização do ITIL para 2011, então o que eu vou fazer? Para todo mundo que assistiu essa apresentação, para 100% das pessoas, a gente vai dar, na verdade, um cupom de 50% de desconto para qualquer treinamento online. Seja livros, e-books, ou simulados, qualquer tipo de produto que for adquirido pela PMG Education, então tem um desconto de 50% em qualquer produto, não precisa ser necessariamente Xim. Então, assim, foi pelo menos, acho que foi uma forma de mais interessante de agradar a todos, vamos dizer assim. Bom, pessoal, obrigado por vocês aí terem ouvido a gente, espero que tenha agregado, espero que essa apresentação faça diferença. E agora eu vou deixar alguns minutinhos, não sei se existe ainda esses minutos para dúvidas, eu vi que tem bastante dúvida aqui quanto à entrega de apresentação, se vai ser disponibilizado ou não. Milena, quer falar alguma coisa? Quero sim. Adriano, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a tua dedicação, teu tempo, a participação de todos que estiveram conosco aí nessa última 1 hora. E eu queria que, por favor, as pessoas, quando enviarem os e-mails para o suporte BR, que está na tela de vocês agora, coloquem uma confirmação se o Xim pode disponibilizar o e-mail de vocês para que o Adriano mande direto esse link, esse brinde, esse cupom que ele está enviando para vocês. Porque o Xim não disponibiliza a lista de alunos para nenhum fornecedor. Então, eu gostaria que vocês dessem essa autorização para que eu possa enviar os dados de vocês, apenas o nome e o e-mail para que ele entre em contato, enviando direto esse link, ok? Ao final, quando vocês se desconectarem, aparece uma pesquisa de satisfação e é rapidinho, a gente pede que vocês deixem lá opiniões, até por conta de sugestões para outros temas, outros eventos. É importante a gente saber se isso de alguma forma está acrescentando aí no dia a dia de vocês. Eu vou deixar o espaço aberto agora para as perguntas, o Adriano está disponível, os e-mails também das duas organizações estão na tela para vocês. Caso alguém queira posteriormente mandar mais alguma informação, por favor, e eu convido vocês a visitarem o site, tanto da PMG quanto do Xim, para conhecer melhor outros produtos, novidades. E é isso. Adriano, palavra de volta. Obrigado, Milena. Eu estou vendo que são poucas perguntas, mas ele está com o mesmo foco, né? Então, alguém está perguntando aqui, sou IT V3, mas vi que houve uma mudança na biblioteca da IT, não necessariamente que é V3, né? Uma autorização.
Na verdade, então, assim, então o que mudou, na verdade, isso foi bem no início. Então, eu já falei o que vai cair na prova, o que não cai na prova. Sobre a governança de TI, a IT 2011 está herdando algum processo de COBIT? O Elton está questionando. Na verdade, não está herdando processo, mas os processos atuais, eles estão mais, vamos ver, vamos dizer, estão mais conectados com o COBIT. O COBIT 5 ele tem novidade, tá? Então, até a PMG ela já está lançando o COBIT 5 também, treinamento. Lá tem mais coisas interessantes fazendo essa ligação com a arte, mas isso não foi o papel da arte, está sendo o papel do COBIT. Que mais? Que livros caem na certificação do V3? Todos. Bom, teve uma pergunta que eu falei que ia responder depois. Não entendi sobre a questão de certificação para IT Expert. Quem é IT V2 Manager quer se transformar em IT Expert, tem que fazer toda a trilha, desde o IT Foundation, adquirindo 21 créditos, somando os créditos através dos exames do IT Intermediate, mais o MALC, né? Mas a questão de atualização é para quem já é IT Manager V2 e quer fazer esse upgrade para Expert, não precisa fazer todos os cursos. Por exemplo, eu estou começando agora minha carreira, eu quero me tornar um IT Expert, eu vou ter que fazer IT V3 Foundation, adquirir 3 créditos, fazer os cursos do Intermediate, vou adquirindo mais créditos até me tornar um IT Expert. Já quem é IT V2 Manager, para fazer o Expert, ele não precisa fazer todos os cursos, né? Basta ele fazer o IT V3 Foundation, fazer um dos 2 cursos do Intermediate e fazer o curso e a prova do MALC. Eu não sei se eu respondi para a Cláudia, mas a Cláudia pode ficar livre aqui para me questionar novamente. Quem é IT Practitioner? O que tem que fazer para se tornar manager? É necessário fazer o Intermediate? Sim. O que mais? Adriano, irei fazer a prova de certificação antes de agosto. Bom, olha só. Essa pergunta é interessante do Dalan. Irei fazer a prova de certificação antes de agosto. Eu não estou conseguindo visualizar todo o contexto deste ano, após o dia 20 de agosto. Terei que fazer alguma outra prova de atualização? Não, não precisa fazer prova de atualização, mas você corre o risco de não passar, de repente, na prova por uma ou duas, por besteira, por 2 perguntas, por uma pergunta, porque você está baseado seus conhecimentos na 2007. Então, de repente, depois do dia 20 de agosto, cai uma pergunta sobre como funciona a intersecção das 7 etapas do ciclo de vida de melhoria contínua com o PDCA. Isso não tem em 2007, então de repente se você não tiver sorte aí com o dedo, você pode marcar a questão errada. Tá? Então, até dia 20 de agosto você pode escolher fazer o exame, ou baseado na 2007 ou na 2011. Depois disso, infelizmente, só 2011. Pessoal, agradeço os comentários aqui, os agradecimentos, os elogios, agradeço mesmo. Meus dados estão na tela, quer dizer, eu acho que estão na tela ainda, estão aqui na tela. Quem quiser entrar em contato comigo, com a PMG, nossos cursos são oficiais, online. Então, lembrando, quem tiver interesse de ganhar 50% de desconto em qualquer produto, é só mandar um e-mail para o Breakzin, aceitando que eu receba o e-mail e o nome para poder encaminhar o cupom para vocês. O site está... Adriano? Então já está disponível, quem quiser acessar, a partir de hoje. Hoje já está um site novo, preparamos o site especialmente para o dia de hoje, então já está disponível nesses dados. Diga, Milena. Algumas pessoas pelo chat perguntaram se poderiam enviar essa autorização já mandando um e-mail direto para você, sem problema nenhum. Então a gente pode combinar o seguinte, melhor ainda porque a gente encurta o caminho. Quem tiver interesse pode mandar o e-mail direto para o Adriano e ele vai enviar o cupom de desconto direto para vocês. Perfeito. E quem precisar do certificado de participação nessa palestra, aí sim manda uma solicitação para a Elke no suportebr@exim.com, que também está na tela. Ok? Acho que fica mais fácil. Para valorizar o tempo de vocês, para valorizar o esforço de vocês ter assistido a apresentação, vocês vão me encaminhar um e-mail solicitando o cupom.
E eu peço a vocês, me dê 1 ou 2 dias para somar tudo isso, até para confirmar com o Exim, se de repente não está vindo gente que não assistiu a palestra, tudo, porque eu queria presentear apenas as pessoas que assistiram a apresentação, tá, pessoal? Então eu peço compreensão de vocês. Que mandou, vocês não vão ter resultado, porque eu vou mandar um cupom para cada pessoa, então não vai ser um cupom geral, porque senão o mercado pode utilizar isso aí e não é interessante. Então, vou mandar um para cada um, tá? Então eu peço que mandem, eu vou confirmar com a Exim se vocês estiveram na apresentação mesmo, para não vir gente de fora, para valorizar realmente vocês, e aí depois eu libero para o cupom. Helena? Maravilha. Adriano, só para dar essa informação, porque acho que nem todos estão conseguindo ver todos os participantes, a gente está terminando essa apresentação com 102 pessoas. Então, agradeço a participação de vocês e espero revê-los em breve. Obrigada. Obrigado, gente. Boa tarde.